O que significa a vida para você? Nossa, é uma pergunta muito difícil e complexa essa, né? Eu acredito que a vida é a coisa mais preciosa que um ser humano pode ter. Vida significa... Meu Deus. É um conjunto de companhias, é um conjunto de escolhas. Nossa, é muito difícil de dizer o que é vida. Qual que é a importância da tua família para você? Pra mim a minha família é tudo. Assim, pra mim, a minha família mesmo, assim, é minha mãe, que esteve sempre junto comigo. O meu filho é a minha vida. É aquilo que... É a minha vida replicada. Então, o meu filho é tudo pra mim. O que significa o amor para você? O amor pra mim... agora eu tiro isso aí. Acho que amor é algo que você não dá pra medir, assim. Então, é um sentimento... Bom, a gente só conhece o sentimento de amor depois que a gente vira mãe, depois que a gente vira pai. Pra mim, a morte é só um momento da vida, como qualquer outro. Como nascer, como casar, como qualquer outro. Não encaro assim de uma maneira trágica, eu acho que isso faz parte do ciclo da vida. Foi muito impactante pra mim pensar que um dia as pessoas que você mais gosta no mundo vão morrer, sabe? E a tua vida vai continuar. E é estranho pensar isso, mas a vida continua. Eu acredito que é uma questão de dormir e deu e não existe um outro mundo. A morte poderia ser o fim de tudo isso. Mas não, a gente deixa alguma coisa pra continuar vivo. E para você, o que é a morte? Quando a gente passa por um processo de perda, seja de um ente querido, de um amigo, não é fácil, não é mesmo? Por isso, hoje no Papo Saúde a gente vai falar sobre os processos do luto. Regiane, afinal de contas, o que é a morte? Porque é um assunto aí que é meio lidado como um tabu por alguns, né? Sim. Quando a gente fala em morte, em luto, né, a gente sempre vai ter a ideia da finitude, né, do final. Só que nem sempre isso foi assim, né, da maneira que nós temos hoje. Até o final do século XIX, a morte ela era um assunto mais normal entre as pessoas. As crianças participavam daqueles espetáculos, né, que se tinha lá na Idade Média, né, de guilhotina e tal, né? Então, assim, era algo muito normal. A morte era um assunto comum. Morreu, tá, pronto, morreu. Né? A maneira que nós temos hoje, que a gente tem a ideia, né, de morte, é como aquela palavra que não pode ser dita, né? Ninguém pode falar em morte, né? Se a gente falar em morte, parece que eu estou desejando que o outro morra, né? Não, tu não pode falar isso porque senão o que vão pensar de ti, né? Se falar isso dentro de uma família, vão achar que você quer a herança, né? Sim. Coisas assim, né? Bem mistificadas, como tu disse no começo. Né? Então, assim, o assunto morte ele realmente é um tabu na nossa sociedade. Né? E o que é a morte? Né? A morte é algo universal, né? Acontece para todas as pessoas, né? E é o final do ciclo vital. Né? A gente nasce, cresce, né? Se desenvolve e morre. Né? É o final do ciclo vital. E quando a gente fala em morte, a gente automaticamente já fala em perda e luto. Né? O que é a perda? Perda ela é uma palavra geralmente usada para se falar na morte em si, né? Tivemos uma perda, né? Tivemos uma morte, uma perda na família, né? Uma morte na família. Mas a perda, ela é a privação daquela pessoa, é a ausência real da pessoa falecida, né? Então isso é a perda. E daí quando a gente fala em luto, então, que vai ser o processo que vai vir depois da perda, aí a gente vai pensar assim, o que é o luto? Né? O luto a gente entende como um processo psicológico, que tem começo, meio e fim. Né? Quando se fala em processo, é algo que tem começo, tem meio e tem fim.
de repente a gente pode pensar assim, mas todos os lutos têm fim? Não, nem todos. Alguns muito especiais não têm fim, né? Não fecha o processo, não tem uma sequência certa essas emoções, né? Elas podem se misturar no sujeito, na pessoa. E isso ele varia de pessoa para pessoa? Sim, pode variar de pessoa para pessoa. Nós temos, a gente costuma falar em 4 estágios, né? Em 4 estágios que vão suceder, né, a perda. O primeiro estado é o de choque. Esse estado ele pode durar horas, pode durar dias, né? É o choque realmente. Dentro desse choque, aí geralmente, né, vem a raiva, né, o sentimento de injustiça. Mas por que Deus me escolheu? Porque na nossa família, né? Assim, nesse sentido. Então, o primeiro estágio, o choque. O segundo, então, o desejo, né? Que é o desejo de buscar a pessoa perdida. É como se a pessoa enlutada buscasse essa pessoa em outras pessoas, né? Mas você fazia tal coisa tão parecida com tal pessoa que faleceu. Assim, nesse sentido, é a busca pela pessoa perdida, pela pessoa falecida. Né? Aí depois do desejo, a desorganização, né? Que essa desorganização, ela se refere muito a esse desejo de realmente buscar algo, né? De buscar algo. E o quarto estágio é a reorganização. Né? Então, na reorganização, a pessoa vem a aceitação, né? Ela aceita e daí ela reorganiza a sua vida. Aceita no sentido emocional, ela se reorganiza emocionalmente, aceitando, né? Isso aconteceu, né? Eu não posso fazer nada com relação a isso, né? Frente a essa perda eu não posso fazer nada, mas eu posso fazer por mim. Então é nesse sentido, ela aceita e ela passa a cuidar dela, ela passa a perceber que a vida dela continua, que ela precisa fazer algo por ela. Então, assim, é o fechamento do luto. Lá no começo eu falei que o luto ele é um processo, que ele tem começo, tem meio e tem fim. Então, esse seria o fechamento do processo. Essa foi a nossa entrevistada de hoje, a psicóloga Regiane Bergamaschi, falando sobre o luto, um processo que faz parte de ser humano.